Isso vai dar 8-1, 7-2, 5-4? Parelho aqui? Por quê? O que aconteceu de tão diferente? E aí eu fui buscar informação. Sim. E aí eu fui conversar com as pessoas e o que eles me disseram foi o seguinte: Gabigol não ter feito o exame junto com os outros jogadores. Sim. Porque quando esse pessoal do exame antidoping chegou no clube, o Gabigol já tinha iniciado o treinamento dele, o pré-treinamento dele, que é estipulado individual para cada atleta. E isso causaria uma alteração no exame caso ele fizesse junto com os jogadores, porque ele já tinha feito a parte da musculação. Então, para você zerar o seu organismo e dar um feedback mais limpo no exame, você teria que esperar 2 horas. Instruído pelo Tanuri, médico do Flamengo, que teria comunicado o pessoal do exame antidopagem e falou: olha, ele começou os trabalhos na sala de musculação, então nós precisamos esperar 2 horas e aí ele vai fazer o exame como todos os outros já fizeram. E tem imagens e que tem o horário da chegada dele para comprovar essa informação que eu tô trazendo para vocês. A gente sabe que o Gabigol não é o cara mais carinhoso do mundo, quando ele põe uma coisa na cabeça ele bate de frente com os caras, e isso teria incomodado o pessoal do exame antidoping. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês viram no começo do vídeo, nem tudo está perdido para o Gabigol, até porque, segundo o Caio Ribeiro, o Gabigol não poderia fazer o exame no momento que chegou o pessoal do antidopagem. E o Flamengo vai recorrer ao CAIS e provavelmente ele seja absolvido, e eu vou falar o porquê para os senhores. Em relação ao Hugo Souza, mercado da bola, Hugo Souza será comprado pelo Chaves, segundo um portal. Sobre Brasil e Espanha, provavelmente a gente tenha mais um titular do Flamengo dentro de campo na partida de hoje, e sob patrocinador, o Flamengo fechou um acordo de 26 milhões de reais com o Zé Delivery e já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like para ajudar outros rubro-negros a receberem as notícias do Flamengo. Deixe seu like agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, vamos falar agora do caso do Gabigol, que na minha opinião foi uma sacanagem o que fizeram com ele. Ele errou? Errou. Mas na minha opinião não errou para pegar 2 anos de suspensão. E o exame que ele fez deu negativo, segundo o Caio Ribeiro, por orientação do próprio Tanuri. Ele só fez o exame depois de 2 horas. Bem complicada essa situação. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem julgou o Gabigol e por 5-4, então foi bem parelha essa votação, o Gabigol ele tomou uma suspensão de 2 anos. Mas o Caio Ribeiro ele trouxe uma informação de que o Gabigol tinha chegado mais cedo no treinamento, o Gabigol já tinha tomado seu pré-treino, já tinha ido fazer musculação e, segundo o Tanuri, isso iria interferir no resultado dos exames. Então, segundo o próprio Tanuri, ele teria que fazer esse exame depois de 2 horas para limpar o organismo. E isso tinha sido avisado pelo Tanuri para o pessoal do exame antidopagem. Agora, que o Gabigol tratou eles mal, foi ríspido, realmente ele foi, mas eu acho que rispidez não deixa um atleta afastado por 2 anos. Vou dar uns exemplos para vocês sobre punições mais brandas com problemas muito mais graves, tá? Vamos lá. O Aleph Manga, ele foi punido por 1 ano por manipular resultado de jogo. Ele tomou 1 ano, o Gabigol tomou 2, porque o exame deu negativo, mas ele foi ríspido e não poderia fazer o exame antes das 2 horas, porque ele já tinha tomado algumas substâncias que eram os pré-treinos para poder fazer a musculação. O Guerreiro, Paulo Guerreiro, tomou 14 meses de suspensão por doping, comprovado, tá? O Fred tomou 1 ano por doping. O Manuel tomou 8 meses por doping. O Rodrigo Moledo tomou 1 ano por doping. E o Gabigol, ele toma 2 anos por não fazer o procedimento correto, mesmo o exame dando negativo. Quais são os próximos passos agora? É um absurdo, para mim é um absurdo. Queria saber a opinião de vocês, mas o próximo passo é recorrer ao CAS, Corte Arbitral do Esporte. Mas isso deve demorar em torno de 50 dias, mais ou menos, para poder ocorrer. Até lá,
o Pedro vai ficar como o único atacante do Flamengo centroavante. O Flamengo deve levar alguma garotada ali da base para poder ser o centroavante. Tem o Wellington também da base, que é um ótimo jogador, pode estar ali complementando o time rubro-negro, mas a verdade é a seguinte: depois desse julgamento do Kaiser, o Gabigol pode ter a pena aumentada ou ter a pena diminuída. Acredito eu, galera, que até pelo esse placar equilibrado, o professor Pedro Barreto até fez um vídeo, advogado renomado, professor. Ele disse que quando é um resultado muito parelho, 5-4, quando há divergência no resultado, geralmente a corte arbitral ela diminui a punição. E se diminuir a punição para 1 ano, ele já pode estar jogando a partir do dia 1º do mês que vem. Mas para mim é vergonhosa essa votação, mostra ali a parcialidade que tem quando o Gabigol é julgado, mesmo que o Gabigol não seja a pessoa mais simpática do mundo, mas não pode tomar, na minha opinião, 2 anos de suspensão. Para mim isso é um absurdo. E, segundo Caio Ribeiro, existem imagens que comprovam a versão do atleta, a versão do Tanuri, de que ele só poderia fazer o exame depois de 2 horas. Há também a chegada ali, o famoso ponto, né, quando a gente chega no trabalho, que ele assinou depois que chegou. Então isso tudo comprovaria que ele já tinha iniciado os treinamentos e não poderia fazer o exame antidoping naquele momento. Queria muito saber a opinião dos senhores, já está fora das finais do Campeonato Carioca e fica bem complicada a situação. Caso ele seja realmente suspenso por 2 anos, isso poderia ser o fim do Gabigol, o fim da era Gabigol aqui no Flamengo. Sua opinião é importante, coloque a sua explanação sobre qualquer tema desse que eu falei com vocês aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, que contrato bom que o Zé Delivery assinou com o Flamengo. Os valores são de em torno de 26 milhões de reais e o Conselho Deliberativo do Flamengo ele aprovou essa parceria. Então, já a partir do próximo jogo, o Zé Delivery vai estampar o meião do Flamengo. Mas não é só o meião que o Zé Delivery vai estrear no rubro-negro. A divisão da cota é a seguinte: 11 milhões de reais para exibir a empresa Zé Delivery no meião, 10 milhões de reais em projetos incentivados para esportes olímpicos, olha que legal, né? E 5 milhões de reais por inserções na Flá TV, um baita de um contrato, né? 26 milhões de reais, a maioria dos times não tem como patrocinador master. E o Flamengo, pelo meião e algumas outras parcerias, consegue esse valor astronômico, um valor bem alto, até pelo tipo de parceria, na minha opinião. É isso, galera. Parceria aprovada. A partir de sábado, o Zé Delivery vai estar estampando a meia do Flamengo, o meião do Flamengo, durante a partida contra o Nova Iguaçu, válida pela final, primeira partida da final do Campeonato Carioca. É isso. Apenas aqui para atualizar os senhores que o Conselho Deliberativo aprovou essa nova parceria, esse novo patrocinador rubro-negro. E nação rubro-negra, nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Hoje tem Brasil versus Espanha e provavelmente o Dorival Júnior, que mora no coração de muitos rubro-negros, ele coloque o Ayrton Lucas para jogar como titular. E mais uma vez a gente vai poder curtir aquele caminhão de jogadores, ou cria do Flamengo, ou que já passaram pelo Flamengo, ou que ainda estão jogando pelo Flamengo, dentro de campo, contra uma grande seleção, que é a seleção da Espanha. Primeiro jogo contra a Inglaterra, o Fabrício Bruno, que é titular do Flamengo, foi elogiado até mesmo pelos jornais, pelos grandes portais lá da Inglaterra. Isso comprova que ele fez realmente uma partida boa, não é só a opinião dos rubro-negros, mas sim a opinião de jornalistas especializados lá da Europa. E hoje, tomara que o Ayrton Lucas vá bem como titular do time do Brasil, da seleção brasileira. É um gostinho que eu confesso a vocês, não tinha sentido há muito tempo, né? Ter prazer em ver um jogo da seleção brasileira, como foi Brasil e Inglaterra. Parecia o Flamengo jogando dentro de campo, um Flamengo atemporal. Um Flamengo que tem jogadores atualmente lá, jogadores que já passaram, jogadores que foram criados. Deu um gostinho maneiro de ver
a seleção brasileira, vou ser sincero para vocês, e muitos rubro-negros comentaram a mesma coisa embaixo do vídeo, né, nos comentários. Falaram, poxa, realmente eu me surpreendi, vi o jogo todo e deu vontade de ver. Porque, galera, experiência própria minha, eu era pequenininho, na Olimpíada, se eu não me engano, de 92, a gente foi eliminado pela Nigéria, com o gol do Canu, ou a bola bateu nas costas do Canu, sobrou para outro jogador, o jogador fez o gol, o Brasil foi eliminado. Ali, de verdade, meu coração ficou partido, chorei pra caramba, falei, nunca mais vou torcer pra seleção. E de lá pra cá, poucos jogadores do Flamengo vestiram a amarelinha como titulares. Mas hoje em dia, a gente, com o técnico Dorival Júnior, que conhece muito o futebol brasileiro, que dá valor ao futebol brasileiro, tá dando uma moral pros atletas do Brasil, em vez de dar moral só pros atletas lá da Europa. Bem legal essa situação, vou conferir o jogo do Brasil hoje. Bota a opinião de vocês, vão ver o jogo do Brasil, não vão ver o jogo do Brasil, mas, de verdade, me dá um prazer de ver com tantos jogadores que tiveram ou têm história pelo rubro-negro. E sobre o mercado da bola, o nosso goleiro, ex-goleiro, né, provavelmente, o Hugo Souza, que está emprestado para o Chaves de Portugal, ele será vendido para o próprio Chaves. Existe uma cláusula ali que o jogador pode ser comprado por 1,2 milhão de euros, dá mais ou menos 6,4 milhões de reais. E o Flamengo ficaria ainda com 50% do passe do atleta que surgiu muito bem no Flamengo naquela partida contra o Palmeiras, onde a CBF obrigou o Flamengo a jogar mesmo com praticamente o elenco todo com aquele problema daquele vírus, e o Hugo Souza foi lá, defendeu, catou muito, o Flamengo empatou com o Palmeiras, mereceu vencer, a molecada da base tirou muita onda, e a CBF, que quis prejudicar o Flamengo, não conseguiu. Águas passadas, hoje em dia ele vem fechando o gol do Chaves, vai ser ali muito útil para o time de Portugal, e a gente, lógico, sempre deseja boa sorte. E se caso o jogador seja vendido para um outro clube, que eu acredito que vá acontecer, ele consegue colocar ainda um dinheiro considerável nos cofres do Flamengo por causa desses 50%. Eu e meu pai, a gente já conhecia o Hugo Souza desde que ele tem 15 anos, a gente já acompanhava ele na base há muito tempo, a gente sabia da capacidade dele como goleiro. Infelizmente, a pressão foi muito grande no Flamengo, ele não conseguiu absorver essa pressão, ele acabou falhando várias vezes, mas eu tinha confiança, falava para os senhores de que ele iria ir bem em outro clube que não tivesse a pressão do Flamengo. E ele no Chaves vem fechando o gol, vem fazendo defesas assim épicas, e eu fico muito feliz particularmente com essa ascensão do goleiro Hugo Souza. É isso, galera. Hugo Souza, segundo a RTI, vai ser vendido por essa quantia, em torno de 6,5 milhões de reais. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!